Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 7 de fevereiro, São Ricardo, governante caridoso com 3 filhos santos. São Ricardo foi rei da Inglaterra no século VII. Ele governou esse país europeu e manteve-se em santidade, caridade e vida reta. Sendo assim, a Igreja atesta: mesmo em meio à tentação do poder, pode um governante, junto com sua família, alcançar os santos altares. O rei da Inglaterra, Egberto I, que governou por 11 anos o país, morreu no ano de 675, deixando vago o cargo, pois seu filho Eadric I ainda era uma criança. Então Ricardo, que era seu tio, assumiu a coroa e governou até que seu sobrinho atingisse a idade certa. No ano de 685, Ricardo I passa ao trono da Inglaterra para o sobrinho e legítimo herdeiro, Eadric I. Pouco depois, Ricardo ficou viúvo. Por isso, ele e seus 3 filhos foram morar no mosteiro de Autun, seguindo todas as regras de São Bento. São Ricardo foi rei da Inglaterra. Ele foi considerado por seus contemporâneos como um dos melhores conselheiros, pois tinha grande sabedoria. Sempre resolvia as contendas com diálogo e paz. Não ficou muito tempo como rei, porque queria oferecer seu tempo e seu dinheiro para Deus. Teve 3 filhos que o seguiram e também se tornaram santos. São Vinibaldo, Vilibaldo e Santa Valberga. Após alguns anos morando no mosteiro, Ricardo e os filhos se tornaram sacerdotes. Querendo aprofundar-se na vida espiritual, planejaram fazer uma viagem. Iriam primeiro para Roma e, depois de visitar as relíquias de São Pedro e São Paulo, iriam para Jerusalém, cumprir o resto de sua peregrinação santa. Assim, saíram da Inglaterra entrando pela França e, após um longo tempo de viagem a pé, São Ricardo ficou gravemente doente. Por isso, pararam na cidade de Lucca, na Toscana, para que fosse atendido e medicado. A família planejava seguir viagem, mas por causa da gravidade da enfermidade, São Ricardo não suportou e morreu. Era o ano de 722. O povo começou a chamá-lo de Rei Santo, pois quando foi enterrado na igreja de São Frediano, muitos milagres começaram a acontecer, favorecendo as pessoas que rezavam em seu túmulo. Por isso começaram a vir romarias de todos os lugares da Europa para rezarem no túmulo de São Ricardo. Os filhos de São Ricardo passaram então a divulgar os milagres que aconteciam por intercessão do pai. Vilibaldo tornou-se bispo, Vunibaldo tornou-se abade, e a filha de São Ricardo, Valberga, tornou-se abadesa da Inglaterra. Por causa do exemplo do pai, os filhos se tornaram santos. Por isso, São Ricardo é o padroeiro dos pais de família. Reflexão do santo de hoje. Se você é pai ou mãe, ouse rezar assim: Senhor Jesus, pela intercessão de São Ricardo, eu te suplico, conserva-me no caminho de santidade, a ponto de que meus filhos também sejam um dia acolhidos no céu, santos e irrepreensíveis. Amém. Neste dia também fazemos memória do Beato Pio IX. Foi Papa entre 16 de junho de 1846 a 7 de fevereiro de 1878. É o segundo pontificado mais longo da história depois de São Pedro. Foi o primeiro Papa da história a ser fotografado. Ele foi o Papa 255º. O Beato Pio IX nasceu em Senigallia, na Itália, no ano de 1792. Vinha de uma família nobre, os Mastais Ferretti e Catarina Solazzi, nobres locais. Sua vida com a igreja começa cedo, pois seus pais eram muito fiéis e optaram por batizá-lo logo no dia de seu nascimento, com o nome de Giovanni Maria. Continuou nos caminhos de Deus e recebeu sua primeira comunhão em 1803. Porém, aos 17 anos se mudou para Roma para prosseguir com os estudos. E apesar de ainda não ter uma orientação sacerdotal, viveu uma vida exemplar, sendo inclusive relatado que no ano de 1810 fez um retiro espiritual para lutar contra o pecado, pois queria estudar em busca do conhecimento e saber, e não pela ambição, para poder fazer pelos outros entregando sua vida nas mãos de Deus. O Beato Pio IX era muito determinado em seus estudos, uma pessoa dedicada em suas tarefas.
Porém, em 1812, teve que abandonar os estudos e o serviço militar obrigatório devido a uma grave doença. Porém, sua fé não esmoreceu. Após luta contra a doença, Giovanni Maria começou a fazer parte da Guarda Nobre Pontifícia, porém mais uma vez sua saúde o tirou deste caminho. Porém, São Vicente Pallotti vaticinou o Supremo Pontificado e a Virgem de Loreto curou, gradualmente, da enfermidade. Em 1816, participou como catequista numa importante missão em Senigália e em seguida optou pelo estudo eclesiástico. Recebeu as ordens menores em 1817, o subdiaconato em 1818 e o diaconado em 1819. Nesse mesmo ano, por concessão especial, foi ordenado sacerdote. O Beato Pio IX celebrou a sua primeira missa na igreja de Santa Ana dos Carpinteiros, no Instituto Tata Giovanni, do qual foi nomeado reitor, permanecendo como tal até 1823. Era conhecido por ser um homem de muita oração e trabalho para com os mais humildes e necessitados, sendo inclusive conhecido por unir bem a sua vida ativa com a vida contemplativa. Seguiu uma vida firme dentro da igreja, ocupando cargos importantes por demonstrar sua atitude e trabalho, além de uma vida em Cristo. Eis que seus esforços foram vistos com bons olhos e no ano de 1840, com apenas 48 anos, foi nomeado cardeal. Enquanto cardeal, se dedicou cada vez mais firmemente à igreja, e eis que no dia 16 de junho de 1846 foi eleito Papa, adotando o nome de Pio IX. Enquanto Papa, Pio IX demonstrou ser um homem forte e trabalhou fortemente pela igreja, pois nesta época a Itália passava pela unificação e ocorreu a perda dos estados pontifícios. Porém, mesmo assim, não se afastou de sua missão e continuou com firmeza e grande compreensão. Realizou inúmeros trabalhos em seu pontificado, porém o que mais se destaca foi o restabelecimento dos trabalhos da hierarquia da Igreja na Inglaterra, Escócia e Holanda. Condenou as doutrinas galicanas e definiu, o dia 8 de dezembro de 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Além disso, enviou inúmeros missionários para a Índia, Birmânia, China e Japão, e um grupo ao Polo Norte, criando um digastério oriental. Depois da queda de Roma, em 1870, e o fim do poder temporal, Pio IX encerrou-se no Vaticano, considerando-se prisioneiro. No dia 7 de fevereiro de 1878, com a sua piedosa morte, chegou ao seu fim o pontificado mais longo da história. Foi beatificado no dia 3 de setembro de 2000 pelo Santo Papa João Paulo II. Pio IX iniciou uma campanha contra o que chamou de falso liberalismo. Na encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864, condenou 16 proposições que contrariavam a visão católica na época. Esta encíclica, que condenava as ideologias do panteísmo, naturalismo, racionalismo, indiferentismo, socialismo, comunismo, franco-maçonaria, judaísmo, igrejas dadas como cristãs a tentar explicar a Bíblia e várias outras formas de liberalismo religioso, tidos por incompatíveis com a religião católica. Durante toda a sua vida, foi muito devoto da Virgem Maria. Em 1849, quando se encontrava no exílio em Gaeta, consultou o ponto de vista dos bispos da igreja a respeito da Imaculada Conceição, enviando-lhe cartas. E em 8 de dezembro de 1854, na presença de mais de 200 bispos, proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, como sendo um dogma de fé da igreja através da encíclica Inefalibus Deus. Promoveu a devoção ao Sagrado Coração e, em 23 de setembro de 1856, estendeu essa festividade a todo o mundo católico. Em 16 de junho de 1875, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Promoveu a vida interna da Igreja por meio de muitas normas litúrgicas e reformas monásticas, um elevado número de beatificações e canonizações sem precedentes para a época. Em 29 de junho de 1869, publicou a bula Aeterni Patris, com a qual convocou o Concílio Vaticano I, cuja cerimônia de abertura contou com a presença de 700 bispos no dia 8 de dezembro de 1869.
Na quarta sessão solene do concílio, em 18 de julho de 1870, a infabilidade papal foi declarada um dogma de fé. Que possamos pedir a intercessão deste Papa. Amém. Frase do Santo: os inimigos de Deus desaparecem um por um, e a Igreja permanece. Passaremos por tribulações, mas jamais vencidos. Beato Pio IX. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia pedindo a intercessão de São Ricardo. Oremos. São Ricardo, vós que soubestes com tanto amor e responsabilidade encaminhar vossos filhos pela senda da virtude e da santidade, com vossas palavras, ensinamentos, exemplos de vida, intercedei junto a Deus para que as crianças e jovens de hoje possam obter por vossa graça paz com esse mesmo amor, pelas almas de seus filhos, pois a única e maior herança que podemos dar a eles é o caminho que os conduz ao céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Ricardo, rogai por nós. Oração do Papa Pio IX ao Sagrado Coração de Jesus. Abri-me o vosso Sagrado Coração, ó Jesus. Mostrai-me os seus encantos. Uni-me a ele para sempre. Que todos os movimentos e palpitações do meu coração, mesmo durante o sono, vos sejam um testemunho do meu amor e vos digam sem cessar: sim, Senhor Jesus, eu vos adoro. Aceitai o pouco bem que faço e fazei-me a mercê de reparar o mal cometido, para que vos louve no tempo e vos bendiga por toda a eternidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Amém. Papa Pio IX, rogai por nós.